Meninos e meninas do terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula vai falar sobre o ambiente urbano. Vocês já sabem que o ambiente urbano é o ambiente das cidades e que existem diversos tipos de cidades. Nós temos, por exemplo, cidades grandes, cheias de prédios amontoados, quase sem nenhum espaço. Nós temos as cidades pequenas, que são cidades que têm muitas áreas verdes, né? E geralmente as construções dessas cidades são construções de casas. Nós temos as cidades históricas, né? As cidades históricas são cidades que foram construídas na época em que os portugueses colonizaram o Brasil, e essas cidades elas estão preservadas até o dia de hoje porque elas são patrimônio histórico, elas retratam a nossa cultura, elas retratam a nossa história. Independente da cidade ser grande, pequena ou histórica, a cidade ela oferece benefícios, muitos benefícios, como praticidade de encontrar serviços, escolas, hospitais, dentistas, médicos, supermercados, shoppings, lojas, comércio, né? Nós temos na cidade, nós podemos andar por ruas pavimentadas, nós temos os meios de transporte, carro, moto, bicicleta, Uber, táxi, mototáxi, ônibus, metrô. Então, viver na cidade é muito cômodo e é muito prático. Mas a cidade também oferece alguns problemas, como poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, as enchentes, a violência, o estresse diário de você enfrentar o trânsito, né? Então, nós temos aspectos positivos e aspectos negativos de viver na cidade. Todos esses aspectos nós já estudamos em outros grupos anteriores e estamos relembrando agora. Hoje, nós vamos falar sobre o trabalho nas cidades. Qual é o tipo de trabalho que a gente pode exercer numa cidade? Então, nós podemos trabalhar em lojas, ou seja, trabalhar no comércio. Nós podemos trabalhar no setor público, como por exemplo nas escolas públicas, na limpeza pública, na prefeitura. Nós podemos trabalhar em empresas e bancos. Nós podemos ser engenheiros, dentistas, pedreiros, construtores, professores. Então, estas são as diversas profissões que nós podemos desenvolver no ambiente urbano, né? E agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal é um conjunto de leis do Brasil. Todas as leis brasileiras, elas estão escritas nesse livro, que é o livro da Constituição Federal. E existe dentro desse livro uma lei para os trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos. E isso, na Constituição Federal, nós temos dentro da Constituição Federal uma lei que fala que todo empregado deve ter a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento importantíssimo para as pessoas que trabalham, porque nesse documento fica registrado aonde você trabalha, quanto você ganha e quem é o seu patrão e quais são os seus direitos. E esses direitos, que são chamados de direitos trabalhistas, eles são preservados graças à carteira de trabalho. Eu vou apresentar para vocês agora alguns desses direitos, como por exemplo, 13º salário, férias remuneradas, descanso uma vez por semana, aposentadoria, salário maternidade, que é aquele salário que as mães ganham durante 6 meses após o nascimento do filho, para que elas possam ficar em casa cuidando do filho e recebendo o seu salário, e o auxílio doença, que é você recebe esse dinheiro, esse auxílio doença, quando você está doente, não pode trabalhar, e aí você fica em casa para se recuperar e o governo te paga o seu salário. Acontece que todos esses direitos aqui, eles só serão preservados se você tiver a carteira de trabalho. Caso você não tenha esse documento, a carteira de trabalho, caso não esteja registrado nessa carteira que você trabalha, nenhum desses direitos aqui estarão regulamentados para você. Então, a grande importância da carteira de trabalho é que ela preserva todos os direitos do trabalhador, ok? Meninos, agora vocês vão pegar a apostila grupo 3.
que nós vamos grifar nas páginas de teoria os aspectos mais importantes que eu acabei de explicar para vocês, ok? Vamos lá. Vamos colocar a apostila, grupo 3 de Geografia, na página 258. E aí vocês vão grifar. O ambiente criado e constantemente transformado pela humanidade é o ambiente urbano. O ambiente urbano, o meio urbano, é tudo aquilo que se relaciona às cidades. Uma delas, uma característica da cidade é a maior oferta de serviços e a infraestrutura. Além também, a cidade oferece problemas como violência, trânsito confuso, poluição, entre outros. Grifou a página 258? Vamos para a página 259. Você vai grifar aqui as características da cidade de Manaus, que é uma cidade grande, com algumas construções e muitas árvores, né? Então, uma cidade onde há o predomínio do verde. E agora vamos ver a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, você pode ver que ela é repleta de grandes construções e ela não possui áreas verdes. E aqui, por último, a cidade de Ouro Preto, patrimônio histórico e cultural da humanidade, devido à sua arquitetura, os seus museus e as suas igrejas. Não importa qual seja o seu tipo de cidade, cidade grande, cidade pequena, cidade histórica, todas as cidades elas apresentam os aspectos positivos e os aspectos negativos. Nós vamos continuar agora na página 265. Aqui na página 265, você vai grifar os aspectos mais importantes sobre os tipos de trabalho desenvolvidos no ambiente urbano. As pessoas que vivem nas áreas urbanas trabalham nos mais diversos setores: comércio, loja, supermercado, prestação de serviço, professor, médico, advogado, indústria e construção civil. Nós temos a Constituição, que é a maior lei do Brasil, que prevê que todo trabalhador por lei tem direito ao registro na sua carteira de trabalho. Ela é um documento para garantir direitos como férias remuneradas, 13º, auxílio-doença, aposentadoria, entre outros recursos. Agora que a gente já grifou os aspectos mais importantes, eu vou explicar para vocês como que vocês vão resolver os exercícios desta aula. Vamos lá? Os exercícios que vocês têm para fazer, eles começam na página 261. E agora a tia Letícia vai ler cada um deles com vocês. Exercício de número 1. Converse com seus colegas e o professor sobre as principais características da sua cidade. Lembre-se de que cada cidade tem as suas peculiaridades, ou seja, características próprias. Identifique se a cidade é calma ou agitada, se ela está localizada no interior ou no litoral e assim por diante. Depois, relate alguns fatos importantes da história da sua cidade. Então, nós vamos escrever aqui, nessas linhas, como é a cidade de Guaíra. A nossa cidade, ela é uma cidade do interior, é uma cidade pequena, é uma cidade calma, nós não vivemos em uma cidade agitada. É uma cidade que contém muitos elementos da natureza, inclusive nós temos um lago no meio da nossa cidade. Então, aqui nessas linhas, meninos, vocês vão escrever como é a cidade de Guaíra, ok? Continuando, o exercício de número 2. Muitas vezes a população enfrenta graves problemas na cidade onde vive. Destaque alguns problemas que costumam ser encontrados em cidades grandes. Quais são os grandes problemas das cidades grandes? Poluição, assalto, violência, congestionamento no trânsito. Esses 3 são os principais problemas que uma cidade grande tem. Então, você vai elaborar a sua resposta para o exercício número 2. Exercício 3. Agora, identifique e registre alguns problemas urbanos enfrentados pela população da sua cidade. Então, vamos parar para pensar quais são os problemas que Guaíra enfrenta. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora que vai mostrar um desses problemas. Vamos lá?
troca do ponto. Vocês viram pelo vídeo um problema que a nossa cidade enfrenta. Sempre que chove, sempre que é época de chuva, o centro de Guaíra fica todo alagado, né? É praticamente impossível você conseguir andar a pé e com o carro muitas vezes entra água dentro do carro, combinado? Então você vai escrever esse problema da cidade de Guaíra aqui nessas linhas, ok? Continuando, meninos, exercício de número 4 agora. O que o ambiente urbano oferece à população? Encontre na imagem figuras que representam alguns desses benefícios e circule-os. Na verdade, eu não quero que vocês circulem. Vocês vão pegar o lápis de cor de vocês e vão pintar as plaquinhas que representam esses benefícios. Como, por exemplo, aqui, ó, hospital. Então, você vai pintar a plaquinha do hospital. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pintar a plaquinha do hospital. Depois, o que mais são benefícios que a cidade nos oferece? Tem várias plaquinhas aí, é só vocês pintarem todas, tá bom? Agora, nós continuaremos na página 263 com o exercício 5. Ao comparar o ambiente urbano com o ambiente rural, é possível perceber as características próprias de cada um deles. Assinale a alternativa correta sobre o meio urbano, que é representado pelas cidades. Você tem aqui, meninos, 4 alternativas. Você vai ler as 4 alternativas e vai marcar um X na alternativa que representa o ambiente urbano, ok? Agora vamos para o exercício 6. Na questão 5, 3 alternativas estavam erradas. Você vai escrever as alternativas erradas aqui, mas você não vai copiar a parte que está errada. Você vai corrigir, ok? Então, façam o exercício 6, que é baseado no exercício 5. As 3 alternativas erradas que tem no exercício 5, você vai copiá-las aqui no exercício 6, corrigindo-as, ok? Exercício 7. Faça um desenho nesse espaço, representando um lugar da sua cidade que você considera muito interessante e explique o porquê da sua escolha. Então, você vai pensar na cidade de Guaíra, o lugar que você mais gosta na cidade de Guaíra, você vai desenhar aqui e vai escrever por que você gosta desse lugar, ok? Essa é a página 264. Agora, nós vamos para a página 266. O conjunto de leis mais importantes do país é chamado... Como chama aquele livrinho que tem todas as leis do Brasil, que eu falei no começo da aula? 2. Sabemos que no Brasil, por lei, todo trabalhador deve ter uma carteira de trabalho, né? O que é a carteira de trabalho? Gente, a carteira de trabalho eu expliquei para vocês que ela é um documento muito importante para todo trabalhador, porque nela fica registrado que essa pessoa trabalha e que ela tem os seus direitos, né? Como 13º, férias, folga semanal, aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade. Então, a grande importância desse documento é que ele preserva os direitos, ok? Você vai, depois desta explicação, você vai elaborar a sua resposta. Questão de número 3. De acordo com a Constituição brasileira, todo trabalhador tem direito a pelo menos um salário mínimo para atender às suas necessidades. Quais são essas necessidades? Gente, quais são as necessidades que um trabalhador tem? Ou seja, por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para poder comprar comida, roupa, para pagar água, para pagar força, para pagar aluguel, para comprar nossa casa, para poder frequentar uma escola. Então, todo o nosso trabalho, todo o dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho é para atender a estas necessidades que a gente tem. Fazer uma viagem, um passeio, né? Porque o lazer também é uma necessidade. Pagar uma consulta médica, né? Para cuidar da nossa saúde. Então, são essas as necessidades que nós temos e são esses os motivos pelos quais a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Elaborem a resposta de vocês.
4. Procure saber qual é o valor de um salário mínimo atual no Brasil. Escreva sua resposta. Meninos, de acordo com a Constituição Brasileira, que é o conjunto de leis do Brasil, toda pessoa que trabalha, ela tem um salário mínimo, ou seja, ela não pode ganhar menos do que aquilo. Vocês vão pesquisar qual é esse valor, qual é esse salário mínimo e vão escrever aqui nessas linhas para a tia Letícia. Continuando, página 267, pesquise algumas profissões que existem no ambiente urbano do seu município e escreva nas linhas abaixo. Então, aqui em Guaíra, quais são as profissões que existem na cidade de Guaíra? Tem comerciantes, tem médico, tem dentista, tem veterinário, tem fonoaudiólogo, tem esteticista, tem manicure. Então, tem várias profissões no ambiente urbano. Escreva nas linhas abaixo as 5, só 5, que você achar mais interessante. Questão de número 6. Entreviste uma pessoa da sua família e faça-lhe as perguntas a seguir. Lembre-se de escrever o resultado da sua pesquisa. Primeiro, você vai perguntar qual é a profissão dessa pessoa, por que ela escolheu esta profissão, ela é feliz exercendo essa profissão? Sim ou não e por quê? Em sua opinião, algo que possa ser melhorado na sua profissão? Escreva o quê, ok? Então, vocês vão responder agora o exercício de número 6. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Vocês vão tirar fotos da página 258 até a página 267 e vai mandar foto para a tia Letícia, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.